Olá, sejam bem-vindos ao novo formato do Mais Carandaí AgroShow. A partir de agora, nós, além das matérias de festas, eventos ligados ao homem do campo, nós iremos também estar presentes no local de trabalho do homem do campo, que é a lavoura. E hoje vamos estrear esse novo formato falando da mais importante vertente da vida no campo, que é a agricultura familiar. Você acompanha agora um pouco de como é feita a agricultura familiar na prática. Eu estou aqui com o vereador Marcos Felipe, que vai conversar conosco a respeito da agricultura familiar. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Mais Carandaí, agora nesse novo programa. Vereador, qual a importância da agricultura familiar para a sociedade carandaiense, né? E para a sociedade como de um modo geral? Ô Silvio, primeiramente bom dia, né? E parabenizar de início pelo trabalho, pelo canal, né? E agora nesse novo formato do AgroShow. Então, assim, falando de agricultura familiar, eu consigo falar disso com muita propriedade. Primeiro porque eu venho dela, né? Meu pai é agricultor familiar, a gente teve base dentro desse ramo, a gente cresceu dentro desse ramo e boa parte da minha vida eu vivi dentro dela. Nós éramos produtores de tomate, hortaliça de maneira geral, repolho, cenoura, abobrinha. Então a gente fala com propriedade. É uma atividade que ela tem uma importância imensamente significativa. Eu vou explicar por quê. É ela que põe a comida na mesa do brasileiro, na nossa mesa, na minha, na sua mesa, né? Quando a gente fala lá da verdura, do legume, né, tudo isso vem da agricultura familiar. Então, imagine se amanhã a agricultura familiar para. Nós vamos ter um país passando fome. O agronegócio é muito importante, sim, mas a agricultura familiar é a base. E quando se trata de base, a gente tem que cuidar dela. E eu entendo assim, que por vir da agricultura familiar, hoje eu te confesso que eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao que fazer. Como ajudar o produtor, principalmente o pequeno, aquele que trabalha com a família, aquele que trabalha, planta, colhe que hoje vende ali no mercadinho amanhã, ou mesmo que seja a nível de Ceasa, mas em pequena escala, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, com essa classe, com essa atividade. Vereador, você falou, né, aqui que a agricultura familiar é a que põe mesmo a comida na mesa de todos nós, e nós estamos aí terminando esse período surreal que foi a pandemia. E a agricultura familiar, na sua opinião, ela teve um papel de destaque durante esse período? Ela foi fundamental, fundamental. Como eu disse, o produtor, ele não parou em hora nenhuma. A pandemia gerou, assim, fora da perspectiva de qualquer pessoa, de qualquer país, né, minha, sua, ela gerou assim um impasse, né, uma incerteza muito grande. Mas a agricultura familiar não parou, o produtor não parou. Você pode ver que, vou te dar um exemplo concreto. Nós tivemos, por exemplo, as escolas fechadas, né, e assim, nós tivemos as escolas fechadas e a questão do alimento, por exemplo, para as crianças, para as famílias, isso não cessou hora nenhuma. Por quê? Porque o agricultor familiar produziu. Ele mostrou que ele é capaz de enfrentar qualquer adversidade. E isso a gente tem que agradecer à classe, mas volta a frisar, né, a reforçar. Temos que desenvolver políticas desenvolvidas para essa classe específica, o pequeno produtor, o agricultor em regime de economia familiar, porque a importância
dessa atividade, não só para Carandaí, mas a nível de país também, de estado, ela é fundamental e é uma classe, Silvio, que pede muito pouco. Em termos de política pública, ela pede muito pouco. Então, por mais que a gente tenha vivido essa pandemia, mas a agricultura familiar, aí sim que eu entendo que ela mostrou a força que ela tem. Vereador, a luta pela agricultura familiar, foi a base da sua campanha e hoje é a base da sua legislatura. Quais que são as principais ações que estão sendo tomadas hoje pelo Poder Legislativo para melhorar e ampliar as possibilidades do produtor familiar? É uma pergunta interessante. Hoje eu sou membro, né, da Comissão de Agricultura da Câmara Municipal. E eu digo para você que é com muito prazer, com muito orgulho que eu faço parte dessa comissão. Foi uma comissão que, né, na minha entrada na Câmara, a gente solicitou, a gente pediu para fazer parte dessa comissão, justamente por entender que a gente pode trabalhar em prol do produtor rural, do pequeno produtor. E respondendo a sua pergunta de forma direta, hoje a gente tem, assim, eu tenho muito orgulho disso, sabe? E dou graças a Deus por isso. A gente conseguiu, né, entre outras coisas, mas é um ponto de destaque, eu consegui implementar um projeto de lei o ano passado, chamado Promasolo. Esse projeto, ele prevê, né, através de lei, que o município, ele intercale, né, ele faça a mobilização das análises de solo para o pequeno produtor. Não só para o pequeno, mas para o produtor de maneira geral do município de Carandaí. É um projeto que prevê toda a logística de entrega, né, da análise, né, do solo. Prevê também, através da Emater, que é uma parceirona que a gente tem, juntamente com a Secretaria de Agricultura, a Emater, o técnico da Emater, ele vai fazer, né, o diagnóstico da análise, né, no pós-laboratório e entrega para o produtor. Então, assim, é um dos pontos que a gente conseguiu trabalhar nesse ano 2021. Nós estamos falando de 2021. E outra coisa que, né, eu tenho que dar ênfase, né, até você fez a cobertura disso, nós conseguimos uma emenda parlamentar para Carandaí de um trator agrícola e uma roçadeira, que é uma realidade hoje no município. E a gente está trabalhando em cima dessa máquina através de um projeto de lei, em parceria com a Emater, em parceria com a Secretaria de Agricultura, que eu acredito muito nessa questão de parceria, ninguém faz nada sozinho, para que a gente consiga implementar projetos através, né, do Legislativo, do Executivo trabalhando junto, para que se use essa máquina, né, um trator, para atender prioritariamente o pequeno produtor, principalmente aquele que não tem trator. E hoje nós temos essa realidade ainda dentro do município. Ou seja, os poderes públicos trabalhando em conjunto para o bem do pequeno produtor, do produtor familiar. Vereador, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui para trazer essas informações para a população e lembrar que o produtor familiar é aquele que coloca o alimento na nossa mesa. Então, nós temos sim que valorizar o trabalho feito por esses artesãos da terra, né? Literalmente artesãos, porque colocam ali a mão na terra.